bem-vindo ao Esporte.com desta semana e hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem como líder o Corinthians, que bateu o Cruzeiro por 3-0 na Arena Itaquera, e o Galo reassumiu a vice-liderança da competição ao vencer o Palmeiras por 2-1, já que o Grêmio, às 11 horas da manhã, empatou com a Ponte Preta em 0-0. Comigo aqui no nosso novo estúdio, né, Josias? Isso. Tudo bem? Tudo tranquilo, Leandro. Vamos falar sobre essa rodada que para uns foi muito positiva e para outros já foi muito negativa, né? Josias, já que o programa hoje está bem dividido, o programa hoje vai ser mais curto, vamos ser simples e coesos na hora de falar do Cruzeiro, que jogou primeiro às 4 horas da tarde. 3-0, o Corinthians deu um banho de futebol no Cruzeiro, foi superior em todos os minutos da partida e o Luxemburgo ainda teve a cara de pau de dizer que o time jogou bem. O que o Luxemburgo quer? Tá difícil, né, ver que o Luxemburgo tá trabalhando nesse Cruzeiro, né? Foi mais uma partida muito horrorosa do Cruzeiro, digamos assim, né? O time não jogou nada, vários erros individuais, principalmente defensivos, né? Se a gente for parar para pensar, Manuel, Fábio, Mike, Mena, Paulo André, que deixou a marcação no último gol, e acho né? que o Fábio tá mais pesado do que eu, viu, internado? Pois é, então é um comentário bem pertinente aqui nesse momento. Então foi muito ruim mesmo a partida, o Cruzeiro, até o Leandro Damião fez algumas jogadas, poderia ter feito um golaço de bicicleta, tentou 2 vezes, né, não conseguiu, mas de qualquer forma foi uma partida muito abaixo da crítica para o Cruzeiro, que mostra mais uma vez as deficiências claras do time, e o Luxemburgo realmente, na minha opinião, perdeu o total comando, não é um treinador, o treinador pode até ter conseguido se levantar no Flamengo ano passado, mas ele está totalmente aéreo no Cruzeiro e ele pegou um time que já vinha mal, uma situação que até classificou na Libertadores, né, passando sobre São Paulo, mas depois foi eliminado pelo River Plate. Então foi um planejamento totalmente errado. A culpa também não é só do Luxemburgo, é um planejamento totalmente errado, que começou desde o início, mas que o Luxemburgo acabou pegando e não conseguiu dar liga também a esse time. Então complicou, né, bastante, né? Juntou a má vontade com as contratações ruins e também a falta de um time que jogue bem, né? Então, pois mas é complicado a gente entender, é complicado a gente pensar que o Cruzeiro, ao jogar futebol, você vê um time jogando contra o Palmeiras, você vê outro time jogando contra o Sport, aí você vai até Joinville e toma 3 cocos pro... Gente, sério, tirando o Vasco, que tá jogando a Série B na Série A, o Joinville é o pior time desse campeonato. E o Cruzeiro conseguiu perder para esse time de 3-0. E aí empata o Internacional em 0-0. Então o Cruzeiro é um time que está passando por processos em que nós que somos jornalistas e que cobrimos o dia a dia do Cruzeiro, a gente simplesmente não sabe que escalação vai colocar, por exemplo, contra o Palmeiras no jogo de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final, o jogo no Mineirão às 22 horas. Agora, eu não consigo entender, Josias, primeiro, como é que o Luxemburgo ainda é treinador de futebol? É a primeira coisa. A segunda coisa é, como é que alguém contrata o Vanderlei Luxemburgo? Pois já era um sonho. A terceira coisa é como alguém ainda não demitiu o Luxemburgo. Como é que o Cruzeiro ainda não fez essa boa vontade para a torcida? Já tem uma campanha violenta nas redes sociais, né, Josias, do hashtag Fora Luxemburgo, né? Hoje também protestar nas redes sociais é muito fácil, né? Mas o Cruzeiro está precisando realmente dar uma movimentada. Eu, particularmente, não sou a favor de mudanças de treinador, eu acho que o planejamento tem que ser seguido, mas do jeito que está também não dá. Não dá, né? Não dá. É um treinador que está realmente muito fora do planejamento do futebol moderno mesmo, né? A gente pode observar isso, que ele está completamente ultrapassado. Ele pode ter aprendido algumas coisas durante a Copa do Mundo, que ele foi comentarista, como a gente está fazendo aqui agora, mas realmente não é um treinador que é capacitado mais. Ainda mais se fosse outro treinador, já tinha sido mandado embora do Cruzeiro. Exatamente. E aí você pega o Cruzeiro você vai olhar nos últimos jogos, ele tem realmente mais posse de bola, né? Isso. Mas é assim que os adversários estão ganhando do Cruzeiro, né, Josias? Porque dá a bola pro Cruzeiro, o que o Cruzeiro vai fazer com a bola? Nada, não tem criação. É um time que não tem ligação, que não tem criação, que não tem jogadas de linha de fundo, não tem jogadas certas, não tem nada. Então é claro que o time não vai conseguir fazer gols como precisa, né? Exatamente. E antes na primeira metade do campeonato, a defesa do Cruzeiro estava segurando a onda, essa mesma defesa começou a falhar consistentemente. O Mike está assim, é impensável o Mike na lateral direita também. É uma coisa a se destacar mesmo, a queda de rendimento do Mike é uma coisa absurda no Cruzeiro.
Ele é o que uma transferência mal sucedida para a Europa faz com o jogador. Ele não conseguiu ir para a Europa, que era um sonho. O Newton ano passado. Isso, também. Que era um sonho dele e ele realmente parou. Esse ano o Mike pode apagar da vida dele. Ele pode até melhorar agora, né? Não sei, talvez ele consiga recuperar o futebol. Mas é um ano para se esquecer do Mike, né? A gente já vai falar agora do Atlético, mas antes eu vou falar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Corinthians na liderança, como eu falei, 43 pontos, o Atlético segue na segunda colocação com 39, o Grêmio tem 37, o Fluminense tem 33, fecha o G4. O Cruzeiro é o 15º colocado, tem os mesmos 20 pontos do 16º, que é o Goiás, e um ponto a mais que o Curitiba, que é o 17º colocado e é o primeiro da zona de rebaixamento. Aí na sequência tem o Avaí com 20 pontos, o Joinville tem 19 e o Vasco da Gama já praticamente rebaixado com 13 pontos conquistados em 20 partidas. E na próxima rodada teremos, deixa eu passar por aqui, Vasco e Figueirense, São Paulo e Ponte, Grêmio e Coritiba, Avaí e Inter, Palmeiras e Joinville, Fluminense e Atlético, Sport e Flamengo, Chapecoense e Corinthians, Cruzeiro e Santos e Atlético Paranaense e Goiás. E os jogos dessa 20ª rodada teve Santos 5-2 no Avaí, Goiás 3-0 no Vasco da Gama, Figueirense 2, Sport 1, Ponte Preta 0, Grêmio 0, Curitiba 1, Chapecoense 1, Corinthians 3, Cruzeiro 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Inter 2, Atlético Paranaense 0, Joinville 2, Fluminense 1 e o Galo passou pelo Palmeiras 2-1. E é esse jogo que a gente vai comentar nesse minuto, né, Josias? Isso, o Atlético conseguiu superar um placar adverso no início do jogo e foi para cima e conseguiu, graças ao talento, mais uma vez, e o oportunismo de Lucas Prato, conquistar uma vitória muito importante, deixa o Atlético, mantém o Atlético na briga pela liderança do campeonato, 4 pontos atrás do Corinthians. É uma diferença que, se for olhar temos ainda várias rodadas para o final do campeonato e o Atlético continua ali brigando mesmo com o Corinthians, né? Então, o Atlético tem que fazer isso mesmo, não preocupar, porque uma hora ou outra o Corinthians pode também passar por alguns momentos de turbulência, né? Porque isso é normal, os times estão liderando e o Atlético pode reassumir a liderança do campeonato a qualquer momento. Então o time tem que fazer isso, continuar jogando futebol. Lógico que apresentou algumas deficiências, a gente pode falar sobre isso também, mas o Atlético conseguiu, né, recuperar mesmo o seu foco nessa partida contra o Palmeiras, que é uma partida decisiva também, então, né, para não deixar desgarrar muito. Né, esse jogo era chave, né? Isso. Se o Atlético não conseguisse a vitória, o Corinthians ficaria já a 7 pontos, já seria mais difícil ter uma situação de briga mais para frente. A questão é que o Atlético se aproveitou mais uma vez de pegar um adversário que é treinado pelo Marcelo Oliveira, e a gente já sabe, que nós todos sabemos aí, que o Marcelo Oliveira não consegue ganhar do Atlético. Mas é claro, eu tô brincando, não é só isso, né? O futebol do Atlético gira muito em torno desse argentino. Quando ele manda, quando ele joga bem, o Atlético naturalmente vence. Quando ele não joga bem, o Atlético não consegue sair das mesmas situações da qual a gente viu ele oscilando nas últimas 3 ou 4 rodadas. Então, o Atlético depende muito do Lucas Prato, e quando o Lucas Prato consegue resolver a partida, o Atlético, como eu falei, vence até de forma satisfatória, tranquila. No jogo desse domingo, contra o Palmeiras, o Atlético, para variar, teve uma falha defensiva ali. Isso. O Giroto conseguiu pular sozinho. Cabeceou. O Gemerson só faltou tirar uma selfie com o Giroto, né, Josias? Fez o gol, mas aí o oportunismo do argentino fez com que o Atlético conseguisse fazer os 3 pontos. É claro que o campeonato é muito difícil, mas se tivesse acontecido o que o torcedor corintiano queria, que era um empate, não falar que o torcedor Corinthians também queria que o Palmeiras vencesse, Josias? Não vai. Também não é assim, né? Também não vamos esculambar o negócio, né? O Corinthians conseguiria uma vitória, conseguiu a vitória e já com 7, 6 pontos de diferença seria mais difícil. Mas a gente tem que lembrar que os próximos jogos do Atlético, eu considero eles, além de serem chaves, são jogos difíceis. O próximo jogo, por exemplo, é contra o Fluminense, enquanto o Corinthians vai encarar a Chapecoense lá na Arena Condá. Por que eu estou falando que esses jogos são chaves? Porque o Corinthians foi no Rio e espancou todo mundo, né? Isso. O Corinthians praticamente não perdeu ponto para time carioca ainda nesse Campeonato Brasileiro. E o Atlético caiu para a Chapecoense.
E o Atlético jogando contra o Fluminense normalmente joga bem, né? Joga. Agora, a gente tem que esperar também qual vai ser a situação em que o Lucas Prato terá no jogo contra o Fluminense. Mas antes disso, temos a Copa do Brasil, né? Tanto Corinthians quanto Atlético. O Corinthians enfrenta o Santos e o Galo enfrenta a equipe do Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Então, eu acho que isso pode ser um indicativo do que a gente vai ter no fim de semana. Vai ter porque as duas equipes estão em desvantagem, né, no mata-mata da Copa do Brasil. Enquanto o Corinthians tomou 2-0 do Santos, muito mais complicado. E eu já acho que é muito difícil tirar. Muito difícil tirar realmente, porque o Santos vem bem, né? O Santos ganhou, tá vindo ganhando muito bem essas partidas, enquanto o Figueirense empatou com o Atlético aqui, né? Aquele empate que o Atlético conseguiu na Bacia das Almas com o gol do Leonardo Silva. Então o Atlético vai ter que sair para o jogo. Tem que saber qual vai ser a prioridade das duas equipes. Eu acho que para o Corinthians é muito mais complicado, mas o Atlético tem condições aí totais de conseguir a classificação para as quartas de final. E seus palpites, Josias, para os jogos desse meio de semana, Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e Figueirense? Eu acredito que o Atlético vai passar do Figueirense, vai classificar para as quartas, e o Cruzeiro vai ficar no caminho. Então você acha que o Luxemburgo será demitido na quarta-feira? Acredito que sim. Não passa dessa quarta-feira. E para os jogos de fim de semana, Fluminense e Corinthians, Cruzeiro e Santos? Mais uma situação complicada. Desculpa, Fluminense e Corinthians não, tá? Fluminense Atlético. E Galo, o Corinthians pega a Chapecoense. Vai ser um jogo até interessante esse Fluminense e Atlético por conta do Ronaldinho, todas as questões, né, envolvendo o Fluminense. O Fluminense também briga e perdeu para o Joinville o último final de semana. Mesmo assim, eu acredito... Vai se manter no G4 e ficar 6 pontos do Galo. Eu acredito que o Fluminense leva uma vantagem para essa partida. Agora, no jogo do Cruzeiro, o Santos não ganhou fora de casa ainda no Brasileiro, mas corre o sério risco de ganhar aqui dentro do Mineirão. O Cruzeiro ainda mais se o Luxemburgo cair, porque aí vai ser uma situação mas aí se cair também eu vou até te isentar do seu palpite. Porque a gente não vai saber. Tá bom? Porque a gente não vai saber qual vai ser a situação. Exatamente. Os meus palpites são Galo e Cruzeiro avançam, o Luxemburgo não será demitido e Galo e Cruzeiro vencem também no fim de semana. Eu tô muito otimista, né? Tô muito otimista. Exatamente. Então é isso, internauta. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do Josias. Obrigado, Josias. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanham aí. Gostaria de agradecer a sua atenção, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.